E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Pô galera, 7 jogos depois, né, a gente venceu uma partida. Depois de 7 jogos, o Vasco contra o CSA faz 3-0 no primeiro tempo. Aí, quem puder já deixar o like, se inscrever, curtir, comentar, que é muito importante o que vocês estão achando aí do conteúdo do canal. Que é um canal resenha, bate-papo, mesmo para a gente desabafar, conversar, falar sobre Vasco. E o Vasco ganhou um bom fôlego, né, para o jogo de domingo. Galera, 3-1, o Vasco quebra uma sequência aí de 3 derrotas e 4 empates. Vence após o retorno do futebol, né, pós-mundial. Primeiro tempo excelente, independente se foi time de Série A, time de Série B ou time de Série C. Eu acho que o que conta é a imposição do time, como o time joga, o que o time apresenta, a disposição tática, técnica e física do time. Você não viu o Léo Jardim no primeiro tempo, a não ser naquele lance que o jogador estava impedido, que ele fez o gol, que isso aí eu vou falar também, né, que é um pouco preocupante. O Vasco precisa de um zagueiro de velocidade. Eu acho que o Hugo Moura ali, eu vi a entrevista coletiva do Diniz, ele dizendo que pode continuar com o Hugo Moura na zaga. Eu acho uma temeridade. O Hugo Moura é um jogador lento para jogar ali. Você vê que no segundo tempo, quando o Vasco deu aquela baixada normal, depois de estar ganhando de 3-0, o CSA teve algumas estocadas ali pelo lado do Hugo Moura. Então eu acho que o Vasco precisa urgente de um zagueiro top, um zagueiro que assuma a posição para poder dar uma tranquilizada. Tá? Eu posso até falar algum tipo de besteira, mas ontem era um jogo que precisava de um cara rápido, né? Rápido tipo de João Vitor, não que eu quero o João Vitor, mas um zagueiro rápido. O Vasco manteve, né, aquela pressão inicial do primeiro tempo, como foi com o Internacional, como foi com o Grêmio. Inclusive o PC de Oliveira ontem, ele falou na transmissão que o Vasco jogou melhor do que o Grêmio, poderia ter vencido. O Vasco não venceu. O jogo contra o Internacional, eu acho que a expulsão do Léo Jardim foi fundamental para o Vasco levar o empate. Acho que o Vasco venceria o jogo. Então a gente está falando aí de no mínimo mais 4 pontos que o Vasco teria 19 pontos. Mas falando aí de Copa do Brasil, né, vamos esperar aí terça-feira para o sorteio da próxima fase. E aí agora o Vasco chega às quartas de final, recebe uma bolada aí de 4.700.000 só nessa fase. No acumulado, mais de 14 milhões que o Vasco já recebeu. Então assim, para a gente ter uma ideia de como foi ontem, posse de bola 72 contra 28. Eu gosto muito de falar as finalizações, 24 contra 7 do nosso adversário. O adversário só chutou uma vez no nosso gol. O Vasco chutou 8 vezes ao gol das 24 finalizações. Então assim, o Vasco precisou finalizar 24 vezes, 8 no gol e fez 3 gols. Eu acho que é uma média legal. Eu acho que se o Vasco seguir nessa média aí de 8 finalizações no gol com 3 gols, a chance da gente ganhar outros jogos é muito grande, né? Eu gostei, falando em atuações, gostei muito da volta do Coutinho, gostei do Nuno. O Jair, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, se não o melhor. Né? O Paulo Henrique não foi muito bem, mas o Piton jogou bem. O Ryan, que parece aí que está saindo no Net Vasco, várias especulações para o Ryan, times da Arábia, eles parecem que estão de olho nele. Já saiu que a França também estava de olho. E assim, eu acredito que vai ser muito difícil segurar o Ryan se ele mantiver o nível dessas atuações que ele está tendo. Então, assim, galera, segundo tempo eu acho que o Vasco deu aquela relaxada normal. Dificilmente a gente vê um clube fazer 3-0, no outro tempo jogar igual, fazer mais 3-0. Eu acho que o Vasco já pensou no jogo de domingo, tanto que saiu o Nuno, saiu o Coutinho, já foi começando a dar uma mexida no time. Agora, eu espero que o Diniz não invente de Hugo Moura contra o Atlético Mineiro, para jogar contra Rony, contra Hulk, contra Coelho. Vai ser uma temeridade, entendeu? A gente tem que botar uma pena o Maurício Lemos ter perdido
a confiança do treinador, porque no meu ponto de vista, Maurício Lemos e Lucas Freitas fizeram um excelente jogo contra o Internacional, né, jogando em suas posições. Eu acho que o Diniz ele insiste com alguns jogadores e outros jogadores ele perde a confiança muito rápido. Você vê aí que o Cocão continua entrando, o João Vitor nem se fala, e você vê o Maurício Lemos errou contra o Mirassol e foi sacado. O João Vitor errou contra vários times e ele continua dando confiança pro João Vitor. Então é bem complicado. Mas, galera, agora é focar no jogo de domingo. Parece que o Vasco realmente acertou com aquele jogador colombiano, né? O André Gomes, se eu não me engano. Saiu agora no Neto Vasco de manhã que o Vasco negocia com um jogador, um zagueiro a nível Europa. Espero que seja um bom zagueiro, porque o Vasco precisa de um bom zagueiro. E a minha única pena no jogo ontem foi o Verratti novamente, né? O Verratti teve uma chance incrível, que o goleiro erra uma saída de bola, a bola sobra para ele, o goleiro estava fora do gol, ele podia girar e chutar para o gol, inexplicavelmente ele rola a bola para trás. Eu não sei se isso já é falta de confiança, se ele quer mostrar serviço para a torcida, dando assistência, mas assim, aquela bola ali era para ele ter virado e chutado pro gol, independente se fosse fazer ou não. Mas era só virar. Ele ia ver que o gol estava ali e faria o gol. Eu no final fiquei torcendo bastante por um gol dele, mas infelizmente não veio. Agora, galera, teremos um jogo bem difícil domingo contra o Atlético. Espero que a torcida vá, porque assim, eu achei muito legal o Diniz na entrevista falando que o time está jogando para a torcida, que a torcida não merece mais esse sofrimento. Então a gente precisa, para completar essa semana feliz, a gente precisa ganhar domingo para sair da zona do rebaixamento, porque os nossos adversários têm jogos difíceis. O Santos, se eu não me engano, joga com o Cruzeiro, o Vitória pega o São Paulo, os dois fora de casa e o Vasco joga em casa. Então é hora do Vasco vencer para poder dar uma respirada aí na tabela e passar uma semana legal. Galera, passando só para fazer esse vídeo aí, esse desabafo, voltamos a vencer, muito importante. Um grande abraço a todos, bom dia.